Então, hoje a gente está trazendo aqui, dentro dessa linha de estudo sobre o novo Código de Processo Civil, o doutor Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo Carneiro da Cunha. Então, o Leonardo, além de muito simpático, e os alunos adoram ter contato com o Leonardo, na verdade ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, em 2010, não é isso? Isso. Pois bem, e também procurador do Estado de Pernambuco. Leonardo, eu começo perguntando para você o seguinte: normalmente quando a gente trabalha com legislação processual, a gente esquece um pouco das estatísticas e da metodologia que essas estatísticas precisam empregar para chegar a números razoáveis. O que é que você acha? Esse novo Código de Processo Civil tomou em consideração as estatísticas do processo de conhecimento, do processo de execução? Como é que isso foi feito? Ou foi mais dentro daquela linha, digamos assim, mais tradicional, ligada à doutrina? Doutor, antes de começar, eu queria agradecer o convite para estar aqui. É uma satisfação participar desse seu programa, que é muito interessante. Já vi até alguns. O último que eu vi até, eu acho que um pouco atrasado, foi com o professor Roberto Campos Gouveia Filho, sobre as mudanças na execução. E tenho gostado bastante. Então, a satisfação está aqui. Eu acho que realmente é importante que haja um estudo de estatística sobre os processos. E acho que o direito processual cada vez mais precisa de uma interação multidisciplinar. Veja que em Israel e nos Estados Unidos, sobretudo, se discute muito a interferência, né, o intercâmbio entre a psicologia e o processo. E há estudos que mostram, né, o enviesamento cognitivo em algumas situações. E isso também tem sido estudado na Espanha, tanto que a Corte Constitucional Espanhola proclamou a inconstitucionalidade de uma regra equivalente à nossa da identidade física do juiz. O juiz que encerra a instrução não deve ser o que julga. O que concede a liminar não deve ser o que julga. Se a sentença foi anulada, o juiz deve ser outro, porque há um enviesamento cognitivo, né, uma interferência psicológica no conhecimento da causa. Há também quem estude a influência da economia no processo, e eu acho que cada vez mais há necessidade de o judiciário manter uma boa gestão, não só administrativa, mas judicial. O juiz cada vez mais é um gestor de processos, de pessoas, né, de problemas, e a estatística viria para ajudar nessa gestão administrativa e processual. Não é possível mais gerir o judiciário sem esses dados. Embora isso tudo seja importante, o novo código foi elaborado sem uma análise disso. Aí eu te pergunto, me diz uma coisa, o processo de execução, eu creio, por exemplo, na Justiça Federal, deve estar representando uns 70% ou mais dos processos, considerando inclusive as execuções fiscais. Sim. Que é uma área muito próxima a você. Verdade. Então, se a gente pretende, como diz o novo código, fazer uma legislação processual mais útil, mais ágil, não haveria a necessidade de nós termos mais atenção com o processo de execução? Sim. Mas ainda na questão da estatística, veja que o código, nas disposições finais, tem um dispositivo que estabelece caber ao CNJ realizar pesquisas periódicas a cada 5 anos para saber do impacto do código na realidade judiciária, o que é que tem melhorado, o que é que ainda não conseguiu ser implementado. É uma tentativa de se estabelecer um estudo periódico e estatístico para que se consiga ter mais eficiência e, consequentemente, mais efetividade. Mas o SNJ tem tentado fazer isso, mas de forma ainda, me parece, incipiente, porque não se tem adotado os métodos adequados para se saber as causas dos problemas. Então, indo à pergunta, são muitas execuções que tem no Brasil. Os últimos dados que eu tive acesso
dizem que somadas à Justiça Federal e Estadual, mais de 53% dos processos são só de execução. Mas qual é a causa disso? A gente tem só os números e não tem as causas. O que é que está acontecendo no âmbito da execução fiscal, por exemplo? Sim. Tem havido duplicidade de execuções indevidas, execuções injustas, prescrição. Na sua perspectiva. O problema é dificuldade de investigação patrimonial. Qual é o problema? A gente não sabe as causas. Então eu não sei dizer porque, por exemplo, na execução fiscal, na área federal novamente, sim, abaixo de 1,5% de recuperação de ativos. Pois é. Então, quer dizer, quando você entra com uma execução fiscal, uma execução promovida pelo poder público para buscar créditos tributários ou não tributários, a chance de essa execução ser frutífera está abaixo de 1,5%. Então, esse número é um número muito baixo. Então, nesse momento de realização de um novo código, de uma nova legislação, na tua perspectiva, não teria sido também, e não é ainda, o momento de nós pensarmos nesse estrangulamento processual que existe no Brasil? Essa é uma colocação que eu te faço. E a outra é a seguinte: falasse do CNJ. Pois bem, eu te pergunto, os ministros Gilmar Ferreira Mendes, não é? E também o ministro Marco Aurélio, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de o código vir a ser aplicado, eles já identificam 2 falhas no código, na perspectiva dos ministros. Talvez a principal seja a questão do juízo de admissibilidade. A gente estava conversando há pouco com a Nilce e você estava explicando. Eu queria que nós tomássemos esses 2 pontos. Não é? Se não era o momento de o processo de execução, dado que ele é um dos estrangulamentos processuais, não era o momento agora de nós tratarmos do assunto mais incisivamente? E dentro do que foi posto no código, as críticas desses 2 ministros, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, ao código. Em relação à execução, foi a parte que menos mudou no novo código. Certo. E talvez porque as últimas reformas são muito recentes, né? A execução foi alterada em 2005, 2006 e algumas das medidas começam a se amadurecer mais agora, né? com impactos positivos, né? A penhora online, né? A apresentação de defesa sem a garantia do juízo, eliminando aquele gargalo que sempre teve, que o sujeito apresenta a exceção de presecutividade, depois que ela é julgada, ocorre a garantia do juízo, ele embarga, reproduzindo todas as alegações, e construiu-se um dogma de como os embargos têm natureza de ação, não seria atingido pela preclusão, porque a preclusão é ainda processual, enfim, me parece que é um dogma que precisa ser revisto. Mas o grande problema da execução são as medidas executivas. Se o sujeito não tem patrimônio nem dinheiro, não adianta mudança legislativa. Aí eu te provoco, Leonardo, você que é procurador do Estado, advogado atuante. Desde 2005, por exemplo, na área tributária, se prevê, falasse em penhora online, Constituição Judicial online, sim, se prevê 3 situações que, ao meu ver, não ocorreram, não é? Que são as seguintes. A possibilidade de contato online do Poder Judiciário com as bolsas de valores. Certo. Esse é um primeiro ponto. Além das bolsas de valores, com os cartórios extrajudiciais e imobiliários. Certo. Também me parece que há infelizmente, uma grande dificuldade. O Bacenjude, o contato com o mercado bancário, seria uma terceira, que embora esteja ocorrendo, os resultados costumam ser baixos. Pela minha experiência, eu acho que os outros juízes aqui na área federal provavelmente confirmem isso, vai no sentido de que, infelizmente, aquele pequeno devedor, a gente até consegue algum valor, mas o médio e o grande devedor, dificilmente, através do Bacenjude, nós estamos conseguindo valores mais altos. Sim. Portanto, e aí, não seria um momento de nós, ao invés de mudarmos as leis, o Brasil tem uma intensa inflação normativa, não é? Independentemente de medida provisória, é geral. Não seria o caso de nós tentarmos, na execução, estimular essa comunicação online com os cartórios de imóveis, com as bolsas de valores, e pensarmos um pouco mais a respeito do que fazer com o mercado bancário, também com comunicação online? Tudo isso pode ser feito independentemente da lei, porque é só a plataforma que é diferente. Em vez da penhora ou bloqueio ser feito fisicamente, ele é feito eletronicamente. E o problema é que passa
por estrutura, né? Os cartórios de imóveis não têm estrutura, muitos deles não têm estrutura eletrônica, não estão virtualizados. Então é um problema que passa por esse investimento. Porque são delegações, não é? Pois é. E são delegações rentáveis. Muitas sim, outras, sobretudo nas dependendo capitais, dos rincões, né, dos lugares no interior, não. E aí não há um sistema ainda uniformizado, né, que se tem acesso a todos eles. É um problema estrutural. E é importante pensar nisso porque um novo código, que tem novidades interessantes, ele sozinho não vai resolver todos os problemas da justiça. Ter uma boa lei, uma lei interessante, é um dos ingredientes para se tentar melhorar a atividade jurisdicional. Mas há outras de estrutura, de aparelhamento, de aperfeiçoamento, de pessoal. A Justiça Estadual em vários lugares não tem servidores no interior. Tem juiz em determinados estados, juiz estadual que sozinho acumula 10 comarcas. Certo. Uma comarca mais próxima, da outra de 100, 150 quilômetros. Então há problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Daí a necessidade de uma melhor gestão. Né, E talvez dentro disso, eu te pergunto, ocorreram vetos ao novo Código de Processo Civil. Então, um dos vetos ao artigo 333 disse respeito à possibilidade de conversão em coletiva da ação individual. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse veto, se você concordou com o veto, porque, afinal de contas, ele existem as razões do veto, sim. Não é? O que é que você acha? Eu acho que houve uma incompreensão da Presidência da República em relação a esse dispositivo. O objetivo dele não era, e aliás tem até um parágrafo que dizia isso, o objetivo não era transformar causas de direito individual homogêneo numa ação coletiva. Inclusive para essa situação era até vedada a conversão. A conversão da ação individual em coletiva tinha por finalidade transformar a ação individual em coletiva quando, embora individual a ação, a repercussão fosse muito maior ou espraiasse, ultrapassasse a esfera individual do autor. Por exemplo, numa questão de direito de vizinhança, digamos que meu vizinho é um bar que toca música até tarde e alta e me atrapalha, eu não consigo descansar, dormir, eu entro com ação para pedir para que seja interrompida essa atividade musical do meu vizinho. Eu ganhando, toda a minha vizinhança é beneficiada. Então há uma repercussão muito maior na decisão do que aparentemente pode demonstrar. E aí, numa situação como essa, por exemplo, o juiz converteria a ação individual em coletiva para ampliar o debate, para que outras pessoas participassem da discussão, porque uma das iniciativas do novo Código é a ampliação da qualidade do debate, né, criando um processo aí participativo, cooperativo ou comparticipativo, como alguns chamam, tendo um contraditório substancial, né, em um ambiente de cooperação, né, com o dever de fundamentação reforçado, para que as decisões, né, tenham uma fundamentação mais substancial, já que elas se tornarão precedentes. Mas aí eu te pergunto, Leonardo, pelas razões de veto, a própria OAB, né, teria se manifestado no sentido de vetar o dispositivo. Então, toda lei nova não provoca debate, dissenso. Então, em havendo uma lei nova tão importante como essa, não ocorreriam ainda muitos debates, e talvez esses debates, esses dissensos pudessem, ao contrário de agilizar o processo, torná-lo ainda mais lento. Por exemplo, com relação à contagem dos prazos, em dias úteis. O que você pensa a respeito disso? Ainda em relação à razão do veto da OAB, eu penso, talvez seja politicamente incorreto o que eu vá dizer, mas eu penso que a concordância da OAB com o veto da conversão da ação individual em coletiva alimenta ou tem razão mercadológica. Certo. Porque uma ação coletiva, e aí passa também pela incompreensão de que o objetivo dessa conversão era alcançar ações de direitos individuais homogêneos, e não era. Então isso tudo passa por essa premissa equivocada, porque a preocupação da OAB é
em vez de haver várias ações em que os advogados possam atuar e se remunerar, Certo. haveria só uma. Né? Então, uma preocupação corporativista, no bom sentido do termo, porque a função de um ente corporativista é isso mesmo. Mas aí eu acho que é preciso pensar o problema sobre outro aspecto, porque a nossa formação jurídica é uma formação para o litígio. Certo. O sujeito se forma preocupado em ter a chance de mercado com o processo judicial, né? E isso, eu conversava muito antes com a professora Nilceia, né? Isso mostra que o novo código tenta também mudar essa ideia com um estímulo à mediação, à conciliação, a ideia de que é preciso se organizar para resolver o problema e não simplesmente, né? Em outras palavras, o código quer um processo em que se resolve e não se julgue. Essa né? audiência de conciliação um jogo de palavras necessária. Eu já ouvi alguns comentários dizendo que, olha, essa audiência também poderia atrasar um pouco o processo. Eu concordo contigo que nós não temos ainda uma mentalidade de conciliação. Acho até que a Justiça Federal, você acabou de vir do 10º andar aqui da sessão, ela está caminhando com esse objetivo. É verdade. Eu acho que o desembargador, o Dr. Lázaro Guimarães, a doutora Nilceia e os juízes em geral, eles estão pensando com essa perspectiva da conciliação. Mas enfim, eu também tenho escutado muitas críticas a essa audiência de conciliação necessária. O que você pensa? Eu deixei de responder uma pergunta anterior, me permita voltar a ela, que é a do prazo em dias úteis. Perfeitamente. Eu terminei voltando ao anterior e faltou essa. A contagem do prazo em dias úteis foi uma conquista corporativa da OAB, né? Eu vinha trabalhando por isso há muito tempo. E o exemplo sempre dado era da intimação na quinta-feira com prazo de 5 dias. Então o advogado perdia o fim de semana, né? Tinha aquele problema e tal, e conseguiram que fosse dessa forma. Eu acho que não é essa a causa do atraso nos processos, né? O que atrasa os processos é o chamado tempo morto, né? Que o processo eletrônico vem eliminando. Então, o processo, a petição é protocolada, passa 2, 3 dias no protocolo, sobe para um outro setor, aí vai para uma outra mesa para juntar, isso toma 2 semanas ou 3, vai para uma prateleira, depois para outra, até chegar ao juiz, consumiu, né, um tempo por esse caminho que é trilhado. O processo eletrônico elimina isso, porque uma vez peticionado já está na tela, embora haja também a conclusão eletrônica, né, mas há uma eliminação dessas etapas mortas, como se diz. Se formos adotar uma conta meramente aritmética, realmente haverá um aumento. Um aumento do tempo de processo. Mas é um aumento que vem em prol da necessidade de um debate mais qualificado, né, de mais tempo para que se elabore o trabalho. Mas há 2 observações que precisam ser feitas aí. Primeiro, isso só se aplica para os prazos contados em dias. E é curioso perceber que o Código, nos prazos superiores a 30 dias, não prevê mais em dias. Então, o prazo, por exemplo, para pagamento de RPV... Mas a regra seria prazo em dias ainda. Mas acima de 30 dias, o Código sempre, coincidentemente, prevê em meses. Veja que... mas seria uma exceção. RPV, por exemplo, que são 60 dias atualmente, o Código prevê 2 meses. Então, a contagem é diferente. Eu não vou contar dias úteis. Eu vou pegar o dia de hoje, 2 meses na frente, o mesmo dia, né, é o prazo. Tá. Mas veja que essa previsão de prazos contados em dias úteis, o parágrafo 2º do 219 do novo Código, ele ressalva, dizendo que só se aplica a prazos processuais. Certo. Isso, na minha opinião, já vai gerar um debate interessante. Interessante, que pode gerar problemas. Por exemplo, o primeiro ponto, o que é um prazo processual? O prazo para impetrar mandado de segurança processual serão 120 dias úteis ou 120 dias corridos. Então, parece-me que o prazo para impetrar mandado de segurança, por exemplo, é um prazo que antecede a existência do processo. É um prazo para... O processo não existe ainda, então ele não corre dentro de um processo, não é um prazo processual. Acho que o prazo processual deve ser interpretado nesse sentido. É um prazo que corre em função de um processo e que recebe os impactos dos prazos processuais. Por exemplo, a morte de uma parte suspende o prazo.
o prazo para impetrar o mandado de segurança não é suspenso porque a parte morreu. Então não é um prazo processual. Mas e o mandado de segurança contra ato judicial? Veja que problema. E os embargos à execução, que tem natureza de ação. Então há alguns... O prazo para pagar o cumprimento de sentença, aquele prazo de 15 dias, vai ser contado em dia útil ou não? Então já surge uma discussão, e aí me parece que esses prazos, tirando do mandado de segurança, porque não é um prazo processual, não corre num processo, ou em função dele, nem começa ou termina nele, eu penso que os outros exemplos são exemplos de prazos que correm só em dias úteis. Aí eu te pergunto o seguinte, toda lei nova provoca muitos debates, Sim. Não é? Pois bem, um deles está no fato de que esse código está previsto para entrar em vigor em março do ano que vem, 2016. Perfeito. O ministro Gilmar pede 5 anos e, como nós sabemos, já existem propostas de leis prevendo o prazo de 3 anos. Como você vê isso? Prazo de 3 anos, como por exemplo... o que pretende fazer com o projeto de lei 2913 de 2015, né, alterando o artigo 1045 do novo Código de Processo Civil. Prazo de 5 anos, como querem pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou prazo de 1 ano mesmo, está bom, e os debates ocorram durante já a entrada em vigor, a aplicação do novo Código? Eu acho, com o devido respeito, um desastre se for aprovado um desses projetos. Porque, veja, as faculdades de Direito já alteraram seus componentes curriculares e já estão sendo, né, as disciplinas iniciais de processo já alcançam os componentes alterados. Os alunos que começaram, pelo menos lá na minha faculdade, a Federal de Pernambuco, Teoria Geral do Processo é no 2º semestre e Processo Civil 1 já é no 3º semestre. Então, os alunos que estão em Processo Civil 1 agora, atualmente, já estão estudando o novo código. Então veja que desastre. O Código Penal de 69 sofreu esse problema, não é? Foi, né? Quer dizer, havia o Código Penal e esse código que não conseguiu entrar em vigor. E o próprio Código atual de 73, durante o seu prazo, também sofreu uma modificação importante, não é isso? Mas veja, não foi, o Código de Processo Civil atual não foi um retardamento do início da vacância. Foi uma lei que passou um pente fino, que havia vários erros, até de remissão, antinomias, passou um pente fino para deixar ele mais ajustado. Mas não atrasou o início de vigência. Veja que dado curioso, interessante pensar nisso. Em 2014, ano passado, o Código atual, Código 1973, que entrou em vigor em 1974, fez 40 anos. Não houve um evento comemorativo, um congresso, um livro, nada. Ninguém estuda mais o código atual. Todos na academia só estudam o novo código. Mas dentro dessa linha... Já há projetos de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, com base em regras que estão no novo código. Já há decisões do TRF da 5ª Região, por exemplo, da palavra do desembargador Edilson Nobre, já invocando as regras de condenação em honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública. Então, me parece que seria um desastre acadêmico e prático se isso acontecesse. E perceba que o Código foi discutido no Congresso Nacional por mais de 5 anos. Houve um debate, inclusive virtual, mais de 900 emendas foram apresentadas, mais de 1.000 sugestões pelo E-Democracia, que é uma opção virtual que se abriu no site do Congresso Nacional para propostas, para discussões, diversas audiências públicas, tanto na fase do Senado como na fase da Câmara de Deputados. E aí dizer que é preciso estudar mais o código, ter mais tempo, eu acho um pouco injustificável. Mas a preocupação do Supremo do STJ, que é louvável com o excesso de trabalho que pode chegar lá, pode ser resolvida com outro projeto de lei que tudo indica que vai ser aprovado, já foi encaminhado aí para o plenário da Câmara dos Deputados, já está na pauta do plenário, que se destina a manter o juízo provisório da admissibilidade no recurso especial extraordinário. E isso atenderia a preocupação do Supremo do STJ. E o esforço político tem sido grande e é muito provável que seja aprovado. Agora, existe projeto de lei tanto na Câmara quanto no Senado
querendo modificar o novo Código de Processo Civil. Exatamente. Não é verdade? Agora, o da prorrogação da vacácio me parece muito improvável ser aprovado. Na política tudo é possível, inclusive o nada, né? Dizem isso. Mas mesmo sendo tudo possível, me parece muito, muito improvável que prorroguem a vacácio legis. Então, esse código, na sua exposição de motivos, diz que quer se aproximar do texto constitucional. Há pouco você falou que não houve nada que viesse a comemorar os 40 anos do código. Nós estamos na semana, não é? Interessante isso, em que a nossa Constituição faz 27 anos. Verdade. Não é? E é 5 de outubro de 88. E me parece que também passou praticamente batida a data, ao ponto de acho que dificilmente alguém consegue dizer quantos artigos tem a nossa Constituição, considerando as emendas constitucionais e as disposições transitórias das emendas constitucionais. Há pouco eu trouxe o professor Ivo Dantas para falar sobre esse assunto, inclusive. Então nós temos um volume muito grande de dispositivos um tanto sistemáticos na Constituição. Então, se esse código pretende se aproximar do texto constitucional, eu pergunto, precisaria, já que o texto constitucional muda tanto, então eu acredito que quando ele fala em se aproximar, é se aproximar dos parâmetros, dos princípios gerais. Verdade. Então, precisaria de um novo código para isso? Para isso especificamente não, mas para a realidade que temos hoje, para o contexto em que nos inserimos, me parece que o código atual já não satisfazia. O código atual, que é de 73, foi concebido por uma outra época. Uma época em que não existia telefone celular, não existia rede social, quem tinha problemas eram só pessoas que integram a elite, o acesso à justiça era reduzido, não havia a litigância de massa que nós temos hoje. Então, não havia a metodologia jurídica que temos hoje. Eu vou te interromper um pouquinho, porque nós temos a questão do tempo. Sim. E eu vou deixar para o próximo bloco a seguinte indagação. Estamos na era dos códigos. Então, na época de Napoleão, talvez o maior feito de Napoleão não foram as guerras. Talvez tenha sido a codificação. Mas Napoleão, século XVIII, XIX, estamos em 2015. Sim. Estamos ainda na era dos códigos. No próximo bloco a gente continua com isso.